Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de sabadão, que está nos apresentando notícias quentíssimas que garantem que nós teremos no Brasil, a partir de agora, fortíssimas emoções para muitas pessoas e pesadelo para outras tantas, que virão de cenas que nós todos assistiremos, mas não cenas de documentários, de novelas ou de minisséries, não. Serão cenas que nós assistiremos vindas diretamente do plenário do Supremo Tribunal Federal, quando as criaturas que fazem parte dessa Orcrim, comandada pela figura do inelegível, o ex-presidente da República, estiverem frente a frente com a justiça, estiverem sendo julgadas ali. E elas já começam a se digladiar, começam a plantar notas nos jornais, começam a fazer publicações, os seus advogados já começam a ter algum tipo de manifestação, mas nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para desmascarar algumas dessas estratégias e algumas versões que estão sendo apresentadas. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que não nos conhecia, está chegando agora, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco, e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. É uma forma adicional de você ajudar a impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você. E nunca se esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Começando aqui com algumas questões jurídicas que estão sendo levantadas em função da montanha de crimes que a figura do inelegível, seu clã e as pessoas do seu entorno estão envolvidas. Então, matéria do Globo aqui, do G1. Entendam que a PGR pode fazer após receber indiciamento de Bolsonaro e mais 36 por golpe de Estado. 37 pessoas. 37 pessoas num único inquérito é muita gente para tocar esse barco sem que haja um prazo mais dilatado. Portanto, a tendência é que o Procurador-Geral da República ele faça um desmembramento para, vamos colocar assim de uma maneira mais popular, né? Ele faça a denúncia por lotes, porque aí fica mais fácil dessa coisa andar e andar concomitantemente. Você pode ter vários procedimentos sendo tocados ali por grupos da PGR ao mesmo tempo. Só que tem uma coisa que muita gente está esquecendo, né? Está na mesa do Procurador-Geral da República o inquérito do assalto das joias, do roubo das joias, do desvio de joias. E isso ele já pode concluir. A Polícia Federal ficou de apresentar mais algumas diligências, então tem que esperar ano que vem, esperar recesso, não. Esse ele já pode disparar agora. Essa é uma técnica que o Poder Judiciário, o Ministério Público, utilizam, né, para poder fazer com que haja uma maior celeridade, o que não pode haver uma discrepância no julgamento. Há quem entenda, inclusive, que o Procurador-Geral da República ele esteja pensando em juntar isso tudo num balaio só, o que seria uma coisa, do ponto de vista técnico, absolutamente contraproducente. O UOL está abordando isso. Golpe, joias e vacina poderiam gerar denúncia única contra Bolsonaro. Gente, é uma maluquice se o Procurador-Geral da República, se a equipe dele estiverem optando, estiverem desenhando um caminho mais complicado, a não ser que eles façam uma denúncia exclusivamente em relação à figura do inelegível, o que pode acontecer também. Concentrar tudo e só ele ali ser colocado como uma figura dentro de uma denúncia. E os outros todos ficarem desmembrados. Como isso vai ser tocado? Nós não sabemos. Vamos aguardar os próximos capítulos. Mas nada impede que o Procurador-Geral da República já denuncie, pelo menos em relação ao crime das joias, essa quadrilha, os membros dessa Orcrim toda, né? Então, esse é um aspecto. E aí a gente entra em algumas situações que vão causar muitas emoções e comoções, muitas surpresas e estarrecimentos. Isso vem dessa matéria que desenhou o cenário para nós aqui do Estadão. Militar pediu reunião de Bolsonaro só com a rataria. Já comentei isso com vocês, né? Para propor tese de fraude na urna. Veja falas. Gente, então, vários militares ali que estavam se conectando com o general formado pela AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, o militar das tropas especiais, da Força de Elite, dos Kids Pretos, do Homem da Inteligência. Então eles estavam conversando, e aí é o seguinte, como é básico na inteligência, né, você não deve espalhar as informações para todos os cantos. Então eles estavam ali, olha,
não adianta fazer reunião com civis, não. Vamos fazer aqui só com o nosso grupo, com a rataria, é como eles se autodenominavam, né? E autodenominam. E hoje nós estamos vendo que as ratarias, eu prefiro chamá-las de ratazanas, estão tendo já algumas divergências muito grandes, né? Matéria aqui é do UOL de hoje, a coluna do Zé Roberto de Toledo e Thaís Bilenque. Kids pretos pediram código malicioso contra urnas ao hacker de Araraquara. Gente, está brotando coisa muito complicada no meio dessa história. O que surgiu? Esse general, o Mário Fernandes, que graças a Deus não é meu parente, ele estava ali muito próximo da figura do Bolsonaro e numa conspiração absolutamente contundente desde sempre. Quando o hacker de Araraquara ele prestou depoimento lá na CPMI, que ele conversou com o Bolsonaro e o Bolsonaro mandou para conversar com técnicos, na verdade ele foi conversar com o general Mário Fernandes, o mesmo que estava ali por trás do general Paulo Sérgio, que na época era o ministro da Defesa, insuflando o Paulo Sérgio, municiando o Paulo Sérgio para atacar o sistema eleitoral aqui no nosso país, atacar o Tribunal Superior Eleitoral. O pacote estava todo montado. Enquanto isso, outros faziam a propaganda e agitação, como o Braga Neto, que a gente vai falar dele agora mesmo. Então, o hacker de Araraquara, ele falou com o general Mário Fernandes que, a partir das informações que recebeu, pressionava o Paulo Sérgio para criar algum tipo de factoide, criar alguma situação fantasiosa para descredibilizar o processo eleitoral aqui no nosso país, que fez parte dessa estratégia toda golpista que nós vimos aqui no Brasil. No meio dessa história, a gente vê alguns militares se posicionando de uma maneira absolutamente abjeta. Um deles é o general da reserva, né, o Mourão. Golpe. Mourão rompe silêncio, fala em fanfarronada e diz não ver crime e escrever bobagem. Quem escreveu bobagem, o senhor Mourão? O seu colega general de forças especiais, que tem a mesma formação que a sua, que pertence à mesma força que a sua, né? que o senhor pertenceu também. Então o senhor está chamando o general Mário Fernandes de idiota, de boçal, de um infantil, de um descerebrado. Alguém que está... Isso para minimizar, né, gente? Vocês conseguem imaginar alguém do Pentágono, alguém da KGB, alguém de uma força especial, de uma tropa de elite, do Mossad de Israel, algum serviço secreto, bolando um plano idiota, um plano totalmente desarvorado da realidade, sobretudo quando esse plano é engendrado por alguém que tem acesso a tropas e armas e que tem o conhecimento da mobilização disso. Então, é conversa para enganar trouxa. Como a gente vai tratar pessoas que têm esse perfil completamente deformado? Só para vocês recordarem alguma coisa que não circulou muito, mas aqui a gente vai mostrar, o general, na época, né, o Mourão, ele foi apelidado pelo Ciro Gomes de burro de carga, né, ou de jumento de carga. Eu não sei se era jumento ou burro. Muitas pessoas atribuem isso a uma faceta, né, falastrônica de Ciro Gomes. Mas eu concordo, porque quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, ó, o general, numa palestra, na época general, né, não da reserva, da ativa, pô, ele falando aqui, olha, se não resolver as coisas no nosso país pelo campo institucional, nós do Exército temos que entrar e chutar tudo. É isso que está aqui no texto. Acompanhe se eu estou exagerando, gente. Vamos lá. Fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão... Por que nós não vamos derrubar esse troço todo? Derrubar esse troço todo se chama Estado Democrático de Direito, tá? Isso aí em 2017. E aí a minha visão, que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, com pelação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos. Então o senhor era favorável de judiciário tirar todos esses elementos nocivos da vida política, né? E se isso não acontecesse, né, o que o senhor faria? Ou então nós teremos que impor isso.
Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem. Nós temos uma terminologia militar que se chama... E aí ele vai, né? Que não tem receita para dar golpe, né? É esse o tipo de gente que a Academia das Forças, a Academia Militar das Agulhas Negras andou formando, né? E o que ele ataca é esse aqui, ó. Esse aqui é o Mário Fernandes. Aqui atrás de mim, não sei se dá para vocês verem, ele coloca aqui um colete, alguma coisa, numa espécie de boneco. O boneco, gente, é uma caveira. Acho que não dá para ver muito bem daqui no canto aqui, ó. Uma caveira com óculos escuro, negócio sinistro. A figura que tinha acesso a armas, caveiras com um punhal espetado aqui no esqueleto, no crânio. Essa figura chegou a ser ministro no governo Bolsonaro, interino. Alguém que estava ali do lado do Bolsonaro, alguém que pressionava o outro militar, o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa. Porque o Paulo Sérgio Nogueira, quando ele prestou um relatório, esse relatório aqui, ó, fiscalização do sistema eletrônico de votação pelas Forças Armadas. Aquela patifaria que eles ficaram insuflando muitas pessoas aqui no Brasil, que eles iam descobrir fraudes, etc, etc. O Paulo Sérgio apresentou um relatório de 63 páginas, e o relatório não tinha nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de indício de qualquer problema. E aí é o seguinte, o general Mário Fernandes, esse está preso agora, entra em ação e pressiona o Paulo Sérgio para fazer uma nota de esclarecimento, dizendo, olha, não achamos nenhuma fraude não, mas pode acontecer, né? E aí, essa humilhação que o outro general fez, o Paulo Sérgio. Ele publicou um relatório das Forças Armadas que não exclui a possibilidade, ou não excluiria a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Isso ainda está no site do Ministério da Defesa, só para constar, né? Esse tipo de coisa. E assina aqui Ministério da Defesa. Daí a gente saindo de um militar golpista e de um trapalhão, e do entreguista e de um jumento de carga de um lado, a gente chega aqui até o Braga Neto. O Braga Neto, gente, ele pegou os advogados dele, 3 advogados, que publicaram uma nota. E aí merece alguns comentários, né? A nota dele tentando se explicar que ele não é golpista. Enfim, na verdade, ele não nega objetivamente nada que aconteceu. Ele tenta tirar o corpo dele também como uma espécie de ratazana em fuga, querendo salvar a sua pele e pelo menos salvar a pele do Bolsonaro, da ratazana mor. E aí o comunicado dos advogados é o seguinte: a defesa técnica do general Walter Souza Braga Neto, a defesa técnica, quando alguém já apresenta uma nota dizendo que essa nota é uma defesa técnica, quer dizer o seguinte, olha, nós não estamos dizendo que nós estamos falando de defesa moral, uma defesa ética, uma defesa de fatos que não aconteceram, nós estamos falando de defesa técnica. A técnica é o melhor caminho que nós estamos encontrando aqui para tentar salvar a pele dessa ratazana fardada ou ex-fardada. Então a defesa técnica repudia veementemente a criação de uma tese fantasiosa e absurda, tarará, tarará, tarará. Aí aqui para frente ele mostra que ficará leal à figura do inelegível. Então leal a todos os crimes que o inelegível cometeu. Lembra ainda que durante o governo passado foi um dos poucos, entre civis e militares, que manteve a lealdade ao presidente Bolsonaro até o final do governo, em dezembro de 2022, e a mantém até os dias atuais, por crença nos mesmos valores e princípios inegociáveis. Ele está dizendo para o Bolsonaro, olha, Bolsonaro, fica tranquilo, não vou fazer delação premiada, eu vou entubar tudo, vou guardar tudo para mim, e mesmo que eu vá para a cadeia, eu não vou te queimar não, tá? É mais ou menos essa a mensagem cifrada que está sendo passada pelo Braga Neto. E o Braga Neto, dando uma de João Sem Braço total, ele protagonizou uma cena que mostra como ele estava comprometido com o golpe aqui no nosso país. A cena que muitos de vocês conhecem é essa aqui, ó. Aí depois o presidente também não vou falar pra imprensa não, tá preocupado com ele. Não, quê? E aí? Fake! Tô inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não. Gente, vocês não percam a fé. O desgraçado já tinha perdido a eleição, porque ele era o vice na chapa do inelegível, e estava dizendo para as pessoas não perderem a fé.
O comportamento decente de uma pessoa com honra, alguém que não fosse uma ratazana, era dizer assim, olha, vocês têm que voltar para casa, perdemos a eleição, o processo democrático é assim, pô, se desarticulem, vocês estão gastando dinheiro à toa nesses acampamentos, vocês estão criando instabilidade, não vai ter modificação nenhuma. Mas o que a ratazana fala? Exatamente o contrário. Deixando a pessoa ali com uma expectativa que haveria uma ruptura institucional, quando ele sabia que estavam acontecendo lá dentro do palácio articulações exatamente para essa finalidade. Acompanhe mais um trecho aqui. Então vamos lá na frente, que é só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do General Richard. A gente Richard. está na chuva, está no chuva. Eu sei, sim, senhor. Não só fica... Estamos na chuva, né? Tem que dar um tempo, tá bom? Tem que dar um tempo. Eu não posso conversar. Eu não posso conversar agora, né? Quer dizer, ele sabia que tinha alguma coisa, né? Aqui não é Olha a força Você tá em casa? Tá lá conversando. fazendo selfie com o Braga Neto ao fundo. Tá batendo papo. Pode. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Olha a carinha da criatura, hein? Deve ter dançado lá no 8 de janeiro, hein? Eu só falei na foto dela. Então, gente, são essas as coisas que mostram nas mãos de quem nós tivemos aqui no nosso país. E todos já estão muito desesperados. O Mário Fernandes, o valentão das tropas de elite, está agarrado. E não está em presídio militar, não. Ele está numa cela especial hoje. Então, eu acho que a criatura, se nunca passou por essas provações, agora está no momento dele refletir se ele deve lealdade mesmo à rataria ou se ele deve alguma lealdade a ele mesmo, à família dele e ao nosso país, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!